O meu olhar para as constelações, ele tem a base da onde eu aprendi, do que eu vi, que é o trabalho do Bert Hellinger. Né? A base do trabalho das constelações, que é da onde vêm as constelações, né? Que o Bert Hellinger que trouxe isso para a gente, ele era muito claro, muito conciso, né? E uma das coisas que eu ouvi inúmeras vezes, inclusive é o título de um dos livros do Bert, que é o essencial é simples. Então, de verdade, o trabalho das constelações, ele vai na direção de você trabalhar especificamente o que é essencial para um impulso, para o início, muitas vezes, de um movimento dentro de uma questão. Então, não existe, por exemplo, uma constelação que deu certo ou que não deu certo. Não existe dentro da visão, do trabalho das constelações, finais felizes, salvar pessoas, resolver problemas, né? Não é o caminho das constelações. O caminho das constelações vai na direção de uma reorganização, onde algo foi desorganizado em algum momento, né? Em alguma geração, muitas vezes, não especificamente na nossa, né? Isso nos afeta de alguma forma. Então, o princípio básico das constelações parte do ponto do quê? Da mesma forma que nós herdamos nossa herança genética, o nosso DNA, que define o quê? A cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, a nossa estatura. Da mesma forma que a gente não precisa ter conhecido nosso pai, nossa mãe, nós vamos carregar, né? Toda a herança genética que vem deles. Este é o princípio básico das constelações. Né? Também carregamos, também herdamos algo acerca dos bons passos dados por quem veio antes, nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Né? E também carregamos algo, nos afeta, né? Os passos que eu vou chamar aqui como equivocados, que de alguma forma aconteceu no nosso sistema. A base disso, nosso sistema, toda vez que eu falar sobre sistema, a gente está falando da nossa família, né? Nossa ancestralidade. Né? Então, isso nos afeta de alguma forma. E isso que nos afeta, os passos equivocados aqui, que eu estou chamando de passos equivocados, a base deles é uma injustiça. Uma injustiça a quê? A vida de alguém. Então, assassinatos, mortes prematuras, suicídios, roubos, exclusões. Né? Cada vez que se processa de alguma forma isso dentro de uma família, tá? O fluxo de força que antes chegava, vindo dos bons passos, de alguma forma ele se interrompe. Aquele fluxo passa a não chegar na sua totalidade, o fluxo de força, o Bert Hellinger chamava de fluxo do amor. Né? Ele deixa de chegar, muitas vezes, para a geração em que isso ocorreu e deixa de chegar para gerações seguintes também. Até que esta injustiça, né, seja reorganizada de alguma forma. A constelação chega nesta possibilidade, uma possibilidade de reorganização, né, de restabelecimento de um fluxo de força, de amor dentro de uma família, né, dentro de algo que, por algum motivo, né, deixou de acontecer, deixou de existir, uma injustiça que foi praticada dentro disto. Esta é a base do trabalho sistêmico. E o que nós trabalhamos? Né? Quando nós falamos do que se apresenta, nós estamos falando de uma memória de um campo, né? De uma memória de algo que foi vivido. Então, como exemplo, muitas vezes eu trago o quê? Às vezes você entra em um lugar, né? E você sente uma energia estranha naquele lugar. Tá? Então, ali, muitas vezes fica impregnado naquele lugar, né? A memória é um campo de energia, uma memória do que foi vivido aí. A gente não está falando aqui de necessariamente, né? Não estamos falando que tem um espírito lá, que tem uma alma, que tem alguém ali e tal. Simplesmente é uma memória de um campo. Estamos falando simplesmente de energia.
É uma energia que é como se guardasse uma cena, algo que Um aconteceu. um resultante de algo que foi vivido. Certo. A base do trabalho sistêmico é esta. Nós trabalhamos com memória de campo. Então, não precisamos ter dentro de uma família a presença, o espírito, a alma de alguém que foi assassinado, tá? Para a gente ter a memória disso dentro de uma família. O impacto que isso traz também dentro de uma família. Mas trabalhamos dentro das gerações esta memória do que foi vivido. Então, é isto que acessamos, de uma forma bem didática, bem básica, Essencial. bem essencial, é isso que trabalhamos.